Espera aí, vir para mim. Então, posso começar? Bom dia, meu nome é Maria João e o título do meu trabalho é Teleintervenções Psicológicas para Sintomas Depressivos e Ansiosos nos Idosos, no contexto da pandemia Covid-19, no ensaio clínico randomizado. A minha orientadora foi a doutora Ana Luísa e a co-orientadora foi a doutora Carolina. Então, sabemos que o novo coronavírus surgiu em dezembro de 2019, na China, e com ele trouxe várias consequências a nível da nossa saúde mental e física, tanto quanto pelo efeito direto da doença, tanto quanto pelas medidas necessárias para conter o vírus, como o distanciamento social. Só que houve populações que se tornaram mais vulneráveis do que outras. A dos idosos, então, foi uma que teve grandes consequências pelo declínio do seu sistema imunitário, mas também pela situação do distanciamento social. O distanciamento social trouxe consequências como aumento da depressão, da ansiedade e outras características que estão no quadro à esquerda, e a solidão por si só é um fator de risco para suicídio, para comprometimento cognitivo no idoso, pior qualidade de vida e tem um efeito comparável a outros fatores de risco para mortalidade, como o tabagismo e como a obesidade. Alguns factos da literatura são importantes, como, por exemplo, o facto de que os idosos preferem psicoterapias, a farmacoterapia, para o tratamento da ansiedade. Também, nos casos de polifarmácia, de comorbidades prévias, o uso de psicofármacos às vezes é um pouco mais sensível e então terapias psicológicas são importantes. Então, por esses factos, também pelo facto de, em quadros leves de ansiedade e de depressão, as terapias psicológicas serem importantes e efetivas, terapias não farmacológicas breves e focais são importantes alternativas nesta faixa etária. Tendo em conta o distanciamento social, né, a telemedicina entrou como um grande aliado para auxiliar esta população, né? Só que muitas vezes os idosos têm uma dificuldade, uma defasagem individual estrutural em relação às mudanças tecnológicas, que é o chamado digital divide. Como tal, nós pensamos no telefone como sendo uma solução talvez boa e confortável para eles receberem a nossa teleintervenção. Então, os objetivos do meu trabalho foram avaliar a efetividade de teleintervenções psicoterápicas para sintomas depressivos e ansiosos em idosos enfrentando a pandemia Covid-19 e, como objetivos específicos, nós quisemos elaborar 2 protocolos padronizados, passíveis de replicação, um baseado nas técnicas de TCC e outro na psicoeducação, e também quisemos comparar a efetividade destas 2 teleintervenções. Para isso, nós fizemos então um ensaio clínico randomizado, controlado, simples, cego, e recrutamos os participantes através da divulgação do projeto na imprensa e em mídias digitais. Os critérios de inclusão foram homens e mulheres com 60 anos ou mais, né, que ligassem para o nosso 0800, eu vou explicar mais à frente, que tivessem sintomas depressivos ou ansiosos decorrentes da pandemia, né? E como critérios de exclusão, nós tínhamos o analfabetismo, transtorno por uso de substâncias psicoativas, exceto tabaco, sintomas psicóticos ou maníacos atuais, risco de suicídio e também quem tivesse em psicoterapia em andamento ou que estivesse sob ajuste de dose de psicofármacos, porque isso poderia ser confundidor. Então, para selecionarmos a amostra, nós tínhamos alguns instrumentos. Questões demográficas e avaliação clínica, a versão brasileira por telefone do mini-exame de estado mental, que é o Brastel, a GAI Short Form, o PHQ-9 e o Audit C e o CAGE, que foram aplicados por telefone por membros de equipe previamente treinados. Para a avaliação dos desfechos, nós tínhamos escalas pré- e pós-intervenção, que eram a GDS e a GAI, e no finalzinho nós aplicávamos a escala do grau de satisfação com o tratamento, que era pontuada de 0 a 10. Mais uma vez, aplicados por telefone, por membros da equipe treinados e cegados à randomização e à intervenção que estava sendo recebida. Então, a primeira coisa foi criar os protocolos. Eles foram discutidos, vimos as técnicas que seriam adequadas, tendo em conta as especificidades dos idosos, eles foram revistos, fizemos 4 sessões para cada um dos protocolos e fizemos o treinamento e a certificação dos terapeutas, que acabaram por ser psicólogos já formados, psiquiatras já formados ou médicos residentes em psiquiatria. Quais são as intervenções, então, em si, né? São 4 sessões, intervaladas por uma semana,
e cada uma tem até 45 minutos e são feitas por telefone, não é? Temos a intervenção baseada em técnica de TCC e a psicoeducacional. Na da TCC, nós fazíamos o reconhecimento de sintomas e fatores estressantes na pandemia, fazíamos a ativação comportamental, estratégias de autorregulação das emoções e também abordávamos técnicas cognitivas e comportamentais para melhorar o senso de utilidade no idoso, que muitas vezes se sente um fardo para a família e para a sociedade. Na psicoeducacional, nós fazíamos escuta empática, a normalização, explicávamos direitinho o que é ou não patológico ou não patológico e também fazíamos validação de estratégias prévias de enfrentamento da pandemia, sendo que dávamos dicas ou sugeríamos algumas estratégias caso fosse necessário. Aqui temos o fluxograma do estudo. Nós começamos então por divulgar na mídia o projeto e o rastreio, a inclusão dos participantes e as escalas pré- e pós-intervenção foram aplicadas por alunos de medicina e de psicologia, previamente treinados, supervisionados ao longo de todo o projeto e que eram cegados então à intervenção que os idosos estavam recebendo. Depois, a randomização era feita por um pesquisador cego também aos outros passos da pesquisa. Depois, os terapeutas entravam em contato com os idosos para começarem as sessões, as 4 sessões, né? E depois fazíamos uma avaliação pós-intervenção em até 30 dias após a última sessão de psicoterapia. Para a análise estatística, nós fizemos a avaliação da distribuição das variáveis pelo teste de normalidade Shapiro-Wilk e depois usamos o teste de Q quadrado, teste T-Student e regressão linear múltipla para as demais análises. E consideramos como significância estatística um P menor que 0,05. O projeto foi aprovado em setembro de 2020 pelo CEP e o TCLE, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, foi aplicado por telefone e enviado pelo correio para os participantes. Quanto aos resultados, então, de 132 idosos entre os 60 e 87 anos, ligaram para o 0800 e fizeram a avaliação completa para a inclusão, desde abril a novembro de 2021. Destes, 49 foram incluídos, 25 randomizados para o braço da TCC, 24 para o braço da psicoeducação, 9 desistiram e 4 no braço da psicoeducação não foram localizados para a avaliação pós-intervenção. Então, resultou um N de 36, 21 para o braço da TCC e 15 para o braço da psicoeducação. Nesta tabela, nós trazemos mais ou menos o perfil sociodemográfico da nossa amostra. E o que é que nós podemos ver aqui? Que não houve diferença estatisticamente significativa entre as idades dos participantes dos dois grupos, assim como não houve diferença entre a sua escolaridade e o sexo, sendo que a maior parte da nossa amostra era de sexo feminino. E nesta tabela, nós queríamos mostrar se as intervenções foram efetivas. Tá? Para isso, nós comparamos os scores pré-intervenção e pós-intervenção, tanto da GDS quanto da GAI na amostra total e em cada um dos grupos. Por exemplo, nesta linha, nós podemos ver que o score médio da GDS na amostra total, na pré-intervenção, era de 7,37 e esse valor reduziu para 3,86 na pós-intervenção. E essa redução, essa diferença foi estatisticamente significativa, certo? E aqui aconteceu a mesma coisa com a GAI e no grupo da TCC também tivemos redução que foi estatisticamente significativa, né? E no grupo da psicoeducação, a mesma coisa. Ou seja, ambas as intervenções foram efetivas na redução dos sintomas depressivos e ansiosos, tanto na amostra total quanto em cada um dos grupos. Depois ficamos pensando, será que houve uma que foi superior à outra? Então, tanto em termos de efetividade quanto em grau de satisfação do participante? Então, nós fizemos scores delta. Os scores delta consistem na diferença dos scores da GDS e da GAI, da pós-intervenção, menos esses valores na pré-intervenção. E deram valores negativos, não é? Porque os valores da pós-intervenção são mais pequenos do que os da pré-intervenção. Então, o que é que nós podemos ver? Que a diferença entre os scores delta no grupo da psicoeducação e da TCC não foram estatisticamente significativos. A mesma coisa para os scores GAI, ou seja, não houve uma intervenção que fosse superior à outra em termos de efetividade. E também não houve diferença estatisticamente significativa em relação ao grau de satisfação, ou seja, os participantes
ficaram satisfeitos tanto com uma quanto com outra, tá? Depois, pensamos em mais uma coisa, porque a avaliação pós-intervenção foi feita de 2 a 30 dias após a última sessão psicoterápica. E nós ficamos pensando, será que isso influenciou os valores da pós-intervenção? Será que o tipo de intervenção influenciou? Será que o tempo entre a última sessão e a avaliação pós-intervenção influenciou? Só que vimos que não, que a única coisa que foi preditora dos valores pós-intervenção da GDS e da GAI, dos scores finais, né, foram os scores iniciais dessas mesmas escalas, tanto para a GDS quanto para a GAI. Tá? Portanto, o tempo que a gente demorou a coletar os valores da pós-intervenção não influenciou no resultado final. Tá? Quanto à discussão, vimos então que intervenções psicoterápicas por telefone foram efetivas e isto é importante, porque podem ser uma alternativa em situações de dificuldade dos idosos terem acesso presencial ao tratamento, em que, por exemplo, não tem, né, não existe esse tratamento presencial, ou eles têm dificuldade de deambulação, por exemplo, e não houve superioridade de uma intervenção em relação à outra. Isto pode ter acontecido por 2 motivos, são hipóteses, né? Por possíveis similaridades entre os protocolos, lembrando que a psicoeducação faz parte do TCC, né? E também porque, apesar de nós termos protocolos com técnicas específicas, bem delineados, pode haver elementos inespecíficos, como a empatia ou a sintonia dupla paciente, ou o simples facto da pessoa ser ouvida, de ter um momento de atenção, talvez seja um mediador da efetividade, independentemente da técnica que eu esteja utilizando, né? A procura pelo atendimento foi menor que a esperada, né? Tendo em conta que era gratuito, tendo em conta que era de fácil acesso, mas nós sabemos que existe uma questão cultural de que os idosos são enganados, de que pedem dinheiro pelo telefone, então muitos familiares ligavam para saber, isto é sério, está acontecendo mesmo, né? E como limitação, o tamanho da amostra, tínhamos um N pequeno, e isso pode ter acarretado um erro tipo 2, em que a hipótese de que não há diferença entre os grupos foi incorretamente aceita. Talvez se eu tivesse um N maior, eu tivesse visto essa diferença, não é? Então, como perspectiva futura, nós queremos pegar nesta amostra e avaliá-la ao longo do tempo para ver se isto se mantém e também incentivar a inclusão digital dos idosos, tanto para eles receberem este tipo de tratamentos, tanto para que se sintam mais acompanhados e tenham benefícios que não conseguem de forma presencial. Quero agradecer em especial à doutora Ana Luísa, à doutora Carolina pela ajuda na concretização deste trabalho, aos professores, aos pacientes, aos colegas residentes, à minha família, aos meus amigos, alguns estão me observando agora, e principalmente também aos meus colegas. Foi um prazer aprender com vocês. Tá? Muito bem, parabéns, Maria. Agora, pronto. Vamos ver se eles ainda estão com a gente. Eu acho que isso aqui que eu vou fazer, eu acho que eu vou chamar o Lucas. Vocês estão nos ouvindo? Tá. Não, é que o computador dele tem umas coisas muito diferentes. É, muito bem. Não, é uma tecnologia avançada aqui. Muito bem. Bom, então, parabéns, Maria, pela apresentação, pelo trabalho. Eu vi que tem alguma coisa aqui no chat. Ah, tá. Muito bem. Tudo bom? Tudo bom, Malu? Não, e pior que veio um plim no meio da apresentação, né? E aí eu achei que era alguma coisa. Então, enfim. Bem, então eu vou abrir. Pode começar, claro. Sempre. Oi.
Uhum. Ué, pode acontecer. Pois é. Então, é a questão que eu acabei por falar um pouco na discussão. Se o nosso N fosse maior, provavelmente nós veríamos essa diferença, né? Foi um N pequeno, né? Mas lá está, existem elementos inespecíficos, não é? Que podem, independentemente da técnica, influenciar um pouco mais. Então, imagine, eu, por exemplo, fazia parte de terapeutas da psicoeducação, né? E é diferente, talvez, ser a Maria João a atender do que ser o Lucas a atender, o João a atender, né? Apesar de nós termos protocolos e nós termos treinado e cinjam-se ao protocolo, é diferente, talvez, sei lá, eu sou eu, tu é tu, né? Então, pode ser um pouquinho diferente. Sim, que já terapeuta dos dois. Uhum. É. O problema é que isso às vezes dá uma confusão muito grande, né? O terapeuta ser treinado em duas coisas. Mas eu queria só fazer um comentário a respeito desse questionamento do Igor, que na verdade a telepsicoeducação ela perdeu muito paciente comparado à TCC. Ela perdeu 20% da amostra, a TCC não perdeu ninguém. Então, eu não sei se isso de fato aconteceria, ou se a gente tivesse uma abordagem estatística um pouquinho mais conservadora e a gente fizesse o Let Observation Carry Forward, né? Eu acho que talvez as coisas não seriam exatamente assim. Então, não adianta uma ser melhor se perde muito mais do que a outra, né? Então, acho que nós diminuímos o número de laranjas, né, dentro de um cesto agora, e aí pode ter sido mais ainda pelo acaso, assim, né? Lucas. Sim, obrigada. Super parabéns, João, tá excelente, né? Tanto tua apresentação, como assim, dá para ver que fez muita coisa, né? Então, até tem mais uma pergunta para ti, tá? A primeira pergunta é a tua participação no projeto. Eu sei que tu fez um monte de coisa, mas acho que dá para falar assim para nós no que tu participou da projeto. Então, o que é que eu fiz? Desde o início até o fim, eu acho que eu até estava um pouco. Eu falava para a professora Ana Luísa, eu acho que eu vou surtar, né? Porque era muita coisa. Assim, desde o recrutamento dos terapeutas, eu tive que catar pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, né? Que eu sabia que tinha indicações. Então, recrutamento dos terapeutas, recrutamento dos alunos para fazerem, né, a aplicação dos instrumentos. Recrutamento dos pacientes, eu ajudei também na publicidade. Eu fui terapeuta. Projeto. Protocolo. Sim, realização dos protocolos. Então, assim, na parte estatística estive junto também. Excelente. Então, foi um popurrí, assim. Parabéns. Fazer o seu clínico é trabalhoso. Ainda mais no mestrado, né? Isso aí vai virar mestrado. Sim. Excelente, muito bom. Bom, o Igor e a professora Carolina falaram tudo que eu queria falar. Acho que assim, quase disseram, vocês chegaram a fazer um cálculo de poder, mas eu acho que o poder é o que está influenciando ali, e eu ia falar justamente o que a Carolina falou da perda de segmento, né? Porque se a gente for ver que no grupo de psicoeducação a gente teve uma perda de segmento, é muito provável que a gente tenha um viés de seleção aí, porque quem caiu fora provavelmente foi quem piorou. Sim. Então a gente vai. O grupo da psicoeducação ele está superestimado aí na medida de efeito da melhora, né? Uma outra sugestão que eu dar para vocês, que eu não sei se vocês chegaram a fazer, que é como o preditor principal, né, foi o score inicial, você vai fazer uma análise de covariância, né? Não sei se chegou a ser feito um todo, né? É uma ideia de uma análise estatística, que na verdade tu vê o score final controlado pelo score inicial. Essa é a ideia. Para ver quanto é que influenciou, assim? E na verdade ele faz uma conversão. Embora os grupos sejam randomizados, teoricamente na linha de base é para os dois grupos terem o mesmo score basal de depressão e ansiedade, né? Mas na prática não tem, porque existe
um certo desbalanço, né? Até quando vem um pouquinho menor. E aí a Ancova vai ajudar a deixar ele um pouquinho mais parelho para ver o resultado final. Ok. Tá? Entra o score inicial. O score inicial entra como covariante, né? Na de covariância. Uma sugestão, talvez vocês encontrem, porque foi na trave ali, né? Uhum. Eu acho que... Ou não, né? Ou não. Ou não, porque 20% de perda versus 0 é muita perda. Né? Mas eu acho que tá super de parabéns, ter mostrado, tá pronto. Tá pronto. Parabéns. Obrigada, Lucas. Eu queria te dar os parabéns também, achei muito legal o seu trabalho. Eu tenho 2 perguntas que, na verdade, era só uma elucubração. Eu vi que foi feito audit nos pacientes e eles foram excluídos pela pontuação, isso. Então, nós fazemos o audit e o cage para que, se houvesse um que bebesse e que passasse por um instrumento, fosse pego pelo outro. Porque este projeto fazia parte de um projeto maior ainda. E havia... estudar algo, então. Nós não, mas havia uma menina, né, a Tayane, enfermeira, que estava fazendo doutorado, que ela pegava os idosos que bebessem e fazia a análise dela. Então, estes 2 acabaram por ser usados para que quem usasse não fosse para o meu. Entendes? Era critério de exclusão. Porque é super evidente o momento. Sim, sim. Principalmente na população idosa. E tanto que a gente vai fazer eventos isso. E tem tido um impacto, uma repercussão em muitas outras coisas. Com certeza. São pessoas que aparentemente não tinham isso como um problema. Mas sabes o que é que a gente reparou, já no trabalho dela? Que as pessoas não... Quem tem o problema não procura. Claro que não. Quem está doente é mais tipo, olha, o meu pai está... O que tem acontecido é que os familiares... Exatamente. Os pacientes, né? Exatamente. Eles ficam reclusos, ficam isolados e tem sido, então, uma automedicação. Enquanto no meu trabalho a pessoa, olha, eu preciso de ajuda. E tanto eram os familiares como a própria pessoa que precisava de ajuda. Até porque já é uma coisa mais, assim, aceita. E eles não se sentem envergonhados de dizer que isso está acontecendo. Então, que legal que vai ter essa outra parte, que é super importante. E sobre o Covid em específico, vocês também fizeram alguma análise, porque, assim, não sei se tem ansiedade em função da pandemia, enfim, mas os pacientes, eles tiveram Covid? Isso foi... Então, nós não, o que a gente queria era que os sintomas ansiosos e depressivos fossem decorrentes da situação de Covid, independentemente de teres tido Covid ou não. Porque imagina, eu posso ter tido Covid e estar bem, ou eu ter perdido um familiar que faleceu, né, por Covid e isso ter-me afetado. Nós tínhamos uma questão que dizia mais ou menos isto, assim, os seus sintomas, aquilo que a senhora sente, é devido a alguma situação relacionada com a Covid, porque também não valia, por exemplo, perdi o meu filho num acidente e sinto-me triste agora. Então, tinha que estar relacionado com a pandemia, mas não necessariamente uma infecção pelo coronavírus. Parabéns. Obrigada. Mauro? Obrigada. Excelente. Eu acho que o trabalho que sai clínico fica mais do que exigido realmente tem caminho universidade. E também uma questão que chamou a atenção foi que houve um predomínio para a saúde de mulheres. 81%. Então, isso também pela patologia, né? Elas procuram mais também, né? Procuram mais e não sei se esse tipo de mulheres e homens. Eu, por exemplo, atendi pessoalmente, né? Atendi um senhor de 72 anos que ele falava muito para mim assim, doutor, eu até tenho vergonha porque eu era completamente cético. Para mim isto não serve para nada. Eu tenho vergonha de ter pensado isso. Então, assim, eu acho que as mulheres, e em quase toda a patologia psiquiátrica, procuram mais, né? Também são mais afetadas, ou pelo menos por procurarem mais, a gente pensa que elas são mais afetadas, mas os homens acabaram, os poucos que entraram, acabaram por ficarem satisfeitos, assim. É. Obrigada, professor.
a Neuza, a Madi e a Ana. Queria te parabenizar, muito legal. Eu acho que todo mundo está super nervoso, sempre assim. Sim. Não é assim, 27 horas. Mas acho que tu estava super desenvolta, assim, super segura dessa vez, dominou o seu trabalho super bem, assim, super de parabéns. E eu até comentei com a Silvia, assim, eu fiquei pensando, porque a gente sabe que teve toda uma questão de atendimento por videochamada, né? Não sei se você teve algum braço, alguém se comparou, assim. Porque claro, para os idosos é muito difícil, né? Até por uma questão, às vezes, auditiva que é um pouco diferente, assim. Aí tem que colocar o fone, é muito mais complexo, assim. Eu fiquei na dúvida se não teve essa comparação, talvez se outra pessoa aplicou isso. Não teve, Neuza. E isso foi outra coisa que a gente teve que ir atrás, que foi uma empresa de sistema VoIP. Então, a gente atendia pelo telefone, pelo computador, ligávamos para o telefone ou o celular do idoso e ele só tinha que atender, assim. Nós dizíamos, olha, sábado às 5 eu vou estar-te ligando, já sabe que sou eu. Tínhamos um número, no início não, depois começamos a pôr um número porque aparecia, tipo, possível fraude. Depois, não é? Eles acabou por funcionar, mas não comparamos com nenhum braço de videochamada ou assim, porque lá está, por causa do Digital Divide, nós queremos incluir todo mundo. Assim. E teve um tempo de de sessão, porque é uma plataforma em que tu consegues ver exatamente o tempo que tu estás a usar, entendes? Então era até 45 minutos. E uma coisa que eu também fiquei pensando, eu não sei se tu vai dizer a tua percepção, talvez por causa da tua dificuldade, não, mas tu tem o seu ataque diferente, para os teus pacientes, tu acha que alguns acabaram desistindo por causa disso? Eles adoram. Tu é portuguesa. Não, acho que pelo menos eu não sinto a exclusão, ao contrário, eu acho que me ajuda muitas vezes, na verdade. O Brasil não é disso. É. No Brasil se misturam. Sim. E eu também faço assim né? Tento falar assim e tal. Vou fazer mestrado e depois tentamos publicar no final os artigos. Chegou a ir atrás e ter mais curiosidade sobre a questão da relação terapêutica na TCC, porque esse assunto tem se falado mais, assim, e eu... Meu Deus! Timing assim, ó. Esse é um assunto também super legal. A relação, né? Uhum. Mas não, ainda não pensei sobre isso. Sim. E talvez fosse uma coisa interessante. Sim. Uhum. Obrigada, Neuza. Muito bem. Madi? Queria te parabenizar, Maria, é muito legal você ver apresentando o trabalho, a gente viu durante todo o tempo muito envolvida, e é muito legal quando a gente vê que a pessoa participou de todos os momentos do trabalho, né? Não está falando assim, que ouviu falar, realmente estudou, né? Está muito consistente o seu trabalho. Em relação a coisas que já foram faladas, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não vai conseguir nunca tirar essa variável que é do terapeuta. Uhum. Né? Eu concordo com a gente, Maria. Eu acho que o sotaque não é só o sotaque, é a pessoa. Né? Ajuda muito na relação terapêutica. Né? Então, estejas por onde estiveres, tu vai ser uma pessoa, né, que vai puxar para ti isso. E isso aqui, todo mundo tem. Tá? Tem as suas características. E aí também depende da dupla. Né? Sim. Vai ter duplas que vão funcionar melhor do que outras. Né? Isso não vai ter como tirar. É. Mas como isso está presente em todas, então também estatisticamente. Né? Ou eu só eliminaria isso se eu atendesse todo mundo e fizesse, né? Se fosse só um terapeuta para E todo aí mundo. te contaminaria. Não tem como. Sim. Eu terapeuta. E todo mundo influi, né? Isso vai ter que levar em consideração, né? Sim, não vai dar. Mas parabéns. Muito obrigada, Nath. Ana? Bom, eu só queria dizer que a dupla também, de orientador e orientando, funcionou. Mais a Ana. Eu queria só dizer, funcionou no sentido assim, vocês imaginem alguém com grau
desorganização e entusiasmo da minha pessoa, com alguém cobrando o tempo todo para isso foi assim o defeito. Então, fora a brincadeira, eu quero, de novo, assim, Maria, parabenizar, o esforço foi hercúleo, a verba foi para ter esse plataforma, nada mais, o resto foi com muito esforço de todo mundo, certo? E trabalhos com intervenções psicoterápicas, eu tenho que agradecer a Carol também, a gente pouco faz, é muito mais fácil fazer ensaio clínico com medicação, porque, enfim, tem muito mais verba, né? E idosos, muito menos, as pessoas têm um idadismo e entendem que idoso você para dar qualquer remédio deu, porque afinal eles estão morrendo, não tem. Então, entrar nisso realmente é uma coisa muito boa. Claro, tem essa frustração de não ter procurado, acho que realmente essa questão da... Talvez faltou verba para divulgação e mais know-how de divulgação, mas igual, assim, realmente, o que eu quero dizer, assim, que te parabenizar por todo o esforço. Obrigada. E hoje, concluísse com sucesso. O artigo vai ter daqui 3 meses, tá? Porque a última tem que ter, enfim, certo? Vamos tentar isso. Obrigada. Eu queria também fazer um comentário, também cumprimentar a Maria pela apresentação, pelo trabalho, por todo o esforço que eu também acompanhei, enfim, né, que foi envolvido com a execução desse projeto. Eu acho que, assim, ensaio clínico randomizado, as pessoas às vezes fazem como doutorado, né? Elas raramente fazem como mestrado e elas nunca fazem um trabalho de conclusão de curso de residência médica. Então, assim, eu acho que assim, é realmente, assim, uma coisa muito fora, né? Então, eu queria te parabenizar, porque, assim, de fato, se envolve muito, né? Eu queria também salientar as entregas que estão sendo feitas, assim, com esse estudo, né? E em 2 pontos, assim. Primeiro, o desenvolvimento de 2 protocolos, né? Que estão lá, tudo organizadinho, dizendo sessão por sessão. Cada um aborda 2 aspectos diferentes que a gente acabou elegendo, e não me surpreende nada que eles tenham sido equivalentes, nada, né? Porque, enfim, um foco, ele, no final das contas, ele é muito mais ali em uma estratégia de apoio, de resgatar recursos já utilizados, o que eu não sei, todo mundo pode olhar para si, mas eu vou dizer para vocês, isso, no momento da pandemia, foi um recurso que eu muito usei, porque, assim, tem o estressor e as intervenções de apoio servem muito bem para momentos de intervenção, porque tu quer reestabelecer um funcionamento prévio, e é isso aí mesmo, então não me surpreende que tenha, né, ter sido, enfim, tão efetivo quanto a outra intervenção. Eu acho que tem uma coisa, assim, que também a gente teria que olhar para a validade externa disso tudo. Então, digamos que tem alguma coisinha ali diferente, mas, tipo, se a gente arredonda e pensa que tem quase 25 em cada braço, e pensa num treinamento que tu precisa para uma intervenção, um treinamento que tu precisa para outra intervenção, olha, talvez faça muito sentido pensar na estratégia de apoio de psicoeducação nesse período, porque, enfim, imagina que a gente vai tratar 100, digamos que é quase equivalente ali, então, enfim, eu acho que faz bastante sentido, e eu acho que essa é uma entrega que tem que ser valorizada, sim, os protocolos que foram desenvolvidos, né? Eu acho que a gente podia dar uma trabalhada nos dados, né? Principalmente ver essas outras estratégias estatísticas. Tem uma diferença grande de perda, a gente vai ter que ver como é que acontece isso. E eu acho que a outra coisa que ficou faltando, que acho que a gente também teria que explorar um pouquinho mais, é que tu não teve poucos idosos. Na verdade, poucos passaram no crivo. E isso tinha que estar também discriminado. Por que eles não foram incluídos, né? Porque foram 136. 168 ligaram. 168 e ligaram. 132 concluíram a avaliação. Mas mesmo assim, só 49. 132, Isso. Então, muita gente caiu fora. Foi. E ali que eu acho que está um ponto importante. Alguns não tinham sintomas depressivos ou ansiosos suficientes para entrar, entende? Por exemplo, o PHQ-9. Porque nós tínhamos aqueles instrumentos, né? E alguns ligavam por curiosidade, outros tinham risco de suicídio. Nós tínhamos também uma equipe para o risco de suicídio ou para risco de exposição, então eles ligavam e nós, em urgência, assim, ligávamos para os familiares, orientávamos. Então, assim, uns 10, pelo menos, tinham riscos agudos. Assim. E isso tudo é um dado bem importante. Isso eu sugiro que, inclusive, seja talvez um primeiro estudo, um estudo transversal ali, com esse perfil, assim, né, dos idosos, enfim, na pandemia. Mas eu acho que isso também tem um ponto muito importante
porque no final das contas a intervenção sim funcionou, mas ela funciona para um percentual relativamente pequeno dessa amostra, porque não foi todo mundo que foi incluído, e esse é um ponto importante. Eu fico... Oi. Fala, Pedro. Eu tenho uma pergunta bem rápida. Primeiro, parabéns, Maria. Muito legal o teu trabalho. Eu imagino... Nossa, me dá dor de cabeça só de pensar. Dá dor de cabeça só de pensar na quantidade de trabalho que tu teve nesse tempo aí. E linkando com isso que a Carolina falou, tu não fez avaliação clínica propriamente dita, alguma coisa estruturada para as pessoas entrarem no trabalho, né? Eu não sei se eu escutei bem. Tu estás a perguntar se nós tínhamos uma avaliação clínica estruturada para incluir isso? Isso. Pedro, nós fizemos pelo REDCap, né? Nós escrevemos tudo que os alunos tinham que falar. Então, de funcionalidade, de sintomas psicóticos, sintomas maníacos, tudo isso estava tudo descrito direitinho no REDCap. Nós treinamos, então foi igual para todo mundo. E tudo que era perguntado estava escrito, nada era falado fora. Não, então, isso eu entendi. Mas não foi nenhum instrumento em específico, não usou o SKID, não usou o Mini? Usamos baseado no Mini, sim. Na Mini. Tá bem. Não era só essa a minha dúvida, isso que eu não tinha. Eu não escrevi ali, sim. Foi baseado no resumo, tá. Tá bem. Obrigado, parabéns de novo. Obrigada. Eu acho que a gente passou um pouquinho do horário. Pois é. Né? Deixa eu só pegar meu celular aqui. Acho que é o João. Esse aqui é o próximo agora, É o João, eu acho.